Olá, gente. Vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com o Dr. Carlos Starling. Hoje, a nossa conversa gira em torno do entendimento do gráfico da curva. É muito legal porque o Dr. Carlos, a gente sempre faz uma vez por semana. Oi, Bia, Fernando, Eba, oi, gente. A gente faz uma vez por semana uma forma de compreensão dos gráficos apresentados e divulgados. E o Dr. Carlos consegue nos dar além da explicação técnica do gráfico, uma visão também mais abrangente sobre todos os detalhes e sobre tudo isso que, que gira em torno da formação desse gráfico. Estamos esperando a entrada dele. Deixa eu chamá-lo, tinha um jeito de chamá-lo aqui, não tinha? Já pedi para ele entrar, já deve estar entrando. Oi, Ana. Patrícia, como vai, gente? Sandra, entrou? Você não tem pedidos para participar. Entra. Já falei com ele ali. Vocês viram aí o Dr. Carlos pedindo para entrar, gente? Ajuda aí. Deixa eu pedir ele, chamar ele aqui. Pronto. Ajuda aí. Genin, tô doido para ver sua exposição lá em Itabira. Já fiquei sabendo. Tá muito bonita. Mário, Mari. Entra, doutor Carlos. Onde está o senhor? Entra. Rejane. Iris. Como é que tá chovendo muito aí, minha filha? No Espírito Santo? Vitória. Marco Capuzzo. Bom revê-lo. Demir. Gente, será que o doutor Carlos vai nos dar o bolo hoje? Tá chovendo aí, Iris. Conta pra gente. Alice, como vai? Bem-vinda. Entra. Vou mesmo. Semana que vem, lá em fevereiro, eu vou aí várias vezes. Eu passo lá, o Genin. A gente está com uma exposição lá na Fundação. É na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade? É, né, gente? Aí tá sol. Aqui hoje fez sol. Não, mas fez sol. Projeto Homem Livre. Quem será que é a pessoa que está por trás do Projeto Homem Livre? Será que é um tal de Danilo? Olá. O teu caso não entrou ainda não. Acho que eu mesmo vou fazer então uns 15 minutos de papo comigo mesmo, falar assim sobre a influência da Omicron na, na liberdade individual das pessoas, sendo que todo mundo tem a liberdade individual, né? Pois é, Bia, que horror, né? E aquilo ali caiu, mas os casarões já estavam abandonados há muitos anos, com, com problemas mesmo de estruturais. E aquele morro da Forca também já está condenado há muitos anos. E, Paty, se o doutor Carlos entrar algum dia, a gente faz o 15 minutos de papo hoje, que eu já chamei ele, não entrou. Você quer entrar? Nós dois conversar aqui, Paty? Você substitui o doutor Carlos aí? Você pediu a solicitação para participar ao vivo? Olha que eu te coloco aí. Vai ter que contar todos os segredos de Brasília para gente. Finalmente, meu Deus do céu. Doutor Carlos entrou. Pronto. Está a caminho do trabalho? Tá bom. Ei, doutor Carlos Stalin, eu até comprei um óculos igual ao seu. Às vezes só entra Oi? na hora de entrar, viu? Tá Peraí, deixa difícil, eu viu? botar meu fone de ouvido aqui. Já vi. Foi no banheiro, né? Na hora, aposto. Foi correndo no banheiro. E aí, tudo bom? Boa Foi tarde correndo para no todo banheiro, mundo. né? Que deu atrasada clássica Boa aqui, ó. tarde, Afonso. Coloquei um óculos igualzinho o seu aqui. Tá vendo? Da Zeiss também. Pra ficar igual nós Tá dois aqui. bom, tá bom.
E aí, tudo tranquilo? Tudo bem? Boa tarde, doutor Carlos. Bem, já estamos bastante atrasados, então vamos direto ao assunto, que é, eu estava explicando para as pessoas, o senhor vai falar sobre a questão da curva, né? Da Omicron, Sim, entre outras coisas. Mas é bom, a gente gosta de ouvir, porque o senhor, quando analisa a estatística, o senhor nos dá uma visão também mais abrangente de tudo que rodeia, digamos assim, essa formação de números, né? Então, o senhor está com a sim, palavra. tá bom. É, tem o gráfico, Afonso, eu acho que você consegue mostrar aí, né? Ou se não, estava na própria, no próprio anúncio dessa discussão nossa. O que nós observamos nesse gráfico foi que na última semana, basicamente, nos últimos dias de 2021, nós começamos a observar um aumento progressivo, aproximadamente 5 dias depois do, do Natal, né, que é exatamente o período de incubação do vírus. Nós começamos já a observar um aumento exponencial, um aumento extremamente rápido da ocorrência de casos, e essa curva mostra isso, né? Mostra exatamente esse aumento vertical no número de casos, né? Atingindo níveis extremamente elevados que nós tivemos em meados e princípio do ano passado. Então, o que foi isso? Isso foi chegada de uma variante altamente transmissível junto com uma, um evento que foi o Natal, um evento de aglomeração, né? Então, o resultado está aí, né? Nós não tivemos imediatamente um reflexo na mortalidade. Por quê? Primeiro que as pessoas inicialmente adoecem. Um percentual dessas pessoas é que vai para terapia intensiva e vai ficar grave, né? Quem for para terapia intensiva, for entubado e tudo, essas pessoas têm uma chance maior de morrer. Então, a mortalidade sempre evolui de forma mais lenta do que a incidência, principalmente diante de uma doença com esse padrão, né, de evolução. Variante altamente transmissível, essa variante transmite, é mais transmissível do que o próprio sarampo, que é uma das doenças mais transmissíveis que nós conhecemos. Entretanto, a mortalidade é muito menor, principalmente nos vacinados. Como nós temos um percentual grande de pessoas vacinadas, né, pegando a população brasileira como um todo, nós estamos com 67%, 68%, né, de toda a população vacinada com 2 doses, quase praticamente 70% da população vacinada com 2 doses, né? Nós sabemos que para essa variante nós precisamos de uma dose de reforço. Então, aquelas pessoas que já foram vacinadas há mais de 4 meses, nós temos já uma queda dos anticorpos. Nós não medimos imunidade humoral, celular, que é um tipo de imunidade que nos protege mais a longo prazo. Essa nós não temos como medir normalmente, né, em testes laboratoriais que nós fazemos, né? É só um interrompendo. Essa imunidade celular, hoje eu li que as pessoas que pegam gripe comum, existe um estudo dizendo que dessa imunidade celular pode gerar anticorpos para Covid. Isso corresponde? Afonso, é muito pouco provável, sabe? E se tem, são anticorpos com efetividade cruzada. Quase todas as doenças nós temos anticorpos cruzados, mas eles não são capazes de bloquear, né, um processo infeccioso. Não quer dizer que eles não funcionem, mitiguem alguma coisa, mas principalmente em pessoas que têm algum fator de comorbidade ou pessoas mais idosas, né, o sistema imunológico ele envelhece também, né? Envelhece junto com a gente. Tanto que herpes zoster volta acima de 55 anos de forma progressiva, né? Quanto maior a idade,
maior a chance de ser da pessoa ter herpes zoster. Isso mostra, reflete um declínio da nossa imunidade celular, né? As pessoas, quanto mais idosas, mais chance de ter câncer. Isso né, também declínio de imunidade celular. A Posso colocar imunidade, o quadro aqui? só Tá, concluir desculpa. esse raciocínio, Afonso, que ele é importantíssimo para as pessoas entenderem o que, que, o que, que a imunidade humoral faz, o que, que os anticorpos fazem. Os anticorpos evitam infecção, né? A imunidade celular evita que as pessoas evoluam para as formas mais graves. Ambos evitam, né, que as pessoas evoluem para as formas mais graves. Então, qualquer deficiência num ou no outro, as chances de ter uma evolução ruim são maiores. Então, esses detalhes são importantes. E essa curva mostra exatamente isso, né? Então, nós temos uma explosão, ela está subindo ainda. Por quanto tempo essa curva vai subir? Aproximadamente, com base nos estudos da África do Sul e alguns estudos que nós estamos vendo, né, em países onde a Ômicron entrou mais cedo, como, por exemplo, o Reino Unido, ela começa a dar um pequeno sinal de estabilidade e de queda após 4 a 6 semanas. Então, nós ainda temos cerca de 5 semanas com essa curva subindo, até que nós tenhamos uma quantidade tal de pessoas infectadas que o vírus começa a não achar mais oportunidade para infectar alguém, né? Então, nós ainda teremos pela frente cerca de 5 a 6 semanas, né, com essa curva em ascensão, até que ela Norma, entra em então, estabilidade e cai, né? 5 a Então, vai 6 ter semanas, vamos então projetar para 2 aproximadamente meses, isso. para exagerar, né? 2 meses, então a gente É, já está falando de abril, né? nós Abril, estamos todos os falando em meses, torno nós de vamos estar fevereiro, falando. março, né? É, mas aí então nós estamos falando, aí já julgando para polêmica, que essa curva vai estar no alto quando as aulas começarem. Exatamente, exatamente. Essa é uma grande preocupação que nós temos com as crianças de 5 a 11 não vacinadas. E nós estamos vendo em outros países, né, um aumento exponencial da incidência em crianças não vacinadas, né, e Eu posso botar também o, um aumento botar das o hospitalizações, né? exatamente, vou colocar o quadro que você me mandou sobre isso. Esse vermelhinho aí é exatamente o que está acontecendo com as internações agora, né, em crianças. Então, é por isso que nós temos insistido em vacinar as crianças de 5 a 11 o mais rápido possível. Ah, nós Lembrando estamos que as falando da crianças, Omicron, né, no vermelhinho só, né? no Vou aumentar vermelhinho, aqui. isso aí são internações pela Ômicron, né? Nenhuma Na outra Inglaterra, variante infectou tanto crianças quanto a Ômicron. de 0 a 18 anos, né? Lembrando que aí tem todas as consequências da Covid longa, da miocardite, que as pessoas sempre falam quando falam em vacina, né? A miocardite da doença, diferentemente da vacina, primeiro, a doença são 20 vezes mais, 20 vezes mais frequente miocardite com a vacina, com a doença do que com a vacina, sendo que com a vacina é benigno, né? São quadros passageiros, né? Já com a doença, a situação é muito mais grave. Qualquer complicação gerada pelo vírus com a doença é muito mais sério, né? Então, essa é uma grande preocupação que nós temos. Até A gente está quando que vendo, vai essa coisa? Muito provavelmente ela deve continuar subindo por mais algumas semanas e a mortalidade segue essa curva também, né? Pelo fato de nós termos uma boa parte da população vacinada, a mortalidade é menor pela Ômicron, que
desafia as vacinas, mas não em 100%. Né? Nós temos um nível de proteção aí contra internações em quem é vacinado da ordem de 85%, 90%. Né? Em crianças vacinadas, saiu um trabalho, eu inclusive mandei para você postar no Mundo Livro, né? O nível de proteção hoje de adolescentes vacinados contra internação e formas graves é de 98%. Esse quadro aí que você está mostrando, né, mostra da Universidade de Cleveland, mostrando 75% das pessoas que são hospitalizadas Não estão por vacinadas. Covid não estão vacinadas. 87% são das que internam em terapia intensiva são não vacinados. E 91% dos que vão para a ventilação mecânica são não vacinados. Então, isso é importantíssimo. É muito né? importante. É muito contundente e é por isso que nós temos que vacinar as crianças o quanto antes, porque as aulas vão começar e com o padrão de transmissibilidade dessa doença, a disseminação num ambiente de convívio fechado é muito grande. Né? É muito grande, mesmo utilizando máscaras. Né? E aí o que funciona são as máscaras de maior eficácia, que é a N95 ou PFF2, o que é um tanto quanto complicado de nós estabelecermos como rotina em qualquer escola. Né? Então, a principal arma é a vacinação. Fazendo uma divagação do ponto de vista do prognóstico, essa Ômicron dobrou acima, né? Mais que dobrou os casos de contaminação, não tanto internação, mas contaminação. Fazendo uma futurologia, pode surgir uma nova variação que triplique esses casos, como a gente sabe, as pessoas podem se reinfectar, ou a tendência é de queda? Não, nós não temos a menor certeza sobre isso. Uma coisa que nós temos certeza em relação a esse vírus é que nós não temos certeza nenhuma. Né? Ele pode tanto, né, ficar menos virulento, que é o que geralmente acontece em grandes epidemias, mas não necessariamente aí, isso. Né? Doutor Carlos, a Manuela, convidada, entrou aí. Ó. Pois é, estou vendo aqui. Né? Então, a incerteza é muito grande em relação a esse vírus. O que nós esperamos é que ele realmente diminua a virulência e aumente a transmissibilidade, mas nada garante que isso vai acontecer. Nós já tivemos 6 vírus diferentes em 24 meses. É um vírus diferente a cada 4 meses. Né? Ele pode tanto mutar para o bem quanto para o mal. Um vírus RNA, né? Nós não podemos confiar em vírus RNA. Né? Ele é altamente instável. E nós temos um arsenal de produção desse vírus na África muito grande, onde menos de 5%, 10% da população de diversos países né, não está vacinado. Então, vírus que circula muito, muta muito. Por quê? Você vai falar sobre isso. Número 1, falar um pouco sobre esse percentual, 5, 6, 7%, que para mim, é mais que um absurdo, é genocídio. Em segundo lugar, o que pode derivar disso como consequência para o resto do mundo? Primeiro que essa desigualdade é absurda, né? Ela reflete, né, uma distribuição de riqueza e de recursos, principalmente para controlar a pandemia, muito grande. Isso reflete também, isso significa que nós vamos conviver com esse vírus por um tempo muito maior do que nós esperávamos, porque se nós não controlarmos a circulação viral no mundo inteiro, e nós sabemos que isso é errático, né? Eu mandei um gráfico para você também, né? Sobre a distribuição de vacinas no mundo. Né? Então, essa distribuição extremamente
pobre de vacinas para o continente africano e vários países da Ásia e mesmo da América Central, fazem com que esses lugares se transformem em ambientes propícios para desenvolvimento de novas variantes, as quais nós já vimos que circulam o planeta em menos de um mês, né? Elas, principalmente se forem como a Ômicron, né, mais transmissíveis. E nada garante que ela vai ser menos virulenta. Então, as próximas variantes que virão, né, são uma incerteza enorme. Nós estamos tendo uma a cada 4 meses, mais ou menos, né? Então, isso é que faz o futuro da pandemia ser tão incerto assim. Então, a desigualdade no mundo, ela é o nosso pesadelo hoje, né? Então, a consequência do nosso egoísmo, a consequência da má distribuição de riqueza no planeta, faz com que as doenças, né, se nós não distribuímos riqueza, né, nós distribuímos vírus, né, distribuímos doença, né, e isso que acaba perturbando a vida de cada um de nós. Vamos falar só um pouquinho de máscara. A Patrícia pergunta se vale colocar a máscara cirúrgica embaixo e a N95 por cima. Não, pelo contrário. Se você colocar a cirúrgica embaixo e a N95 por cima, ela não veda adequadamente. A máscara N95 ela tem que ficar muito, muito bem aderida ao rosto, né, à face. E tem um jeito simples, nós já comentamos isso aqui, de saber se ela está bem aderida. E se o ar está passando pela máscara e não pelas laterais, né, onde o ar pode... onde ela não esteja adequadamente vedada. É só pegar um adoçante artificial, pega em pó e joga na frente da máscara. Se você estiver sentindo o gosto do adoçante, aquele gosto desconfortável do adoçante, né, é porque não está adequadamente vedada. Então, isso a gente chama de fit test, né, é o teste de adaptação da máscara. Depois, se você quiser colocar por cima dessa máscara uma máscara cirúrgica, pode, né? Mas não tem necessidade se ela estiver bem aderida à face. Olha, a Alice Ramos Fono, faz uma pergunta boa. Tem um intervalo mínimo, médio, para uma reinfecção? Quem teve Covid no último mês e aí teve contato com um infectado recentemente, deve fazer de novo o teste? É uma excelente pergunta mesmo. A infecção, em geral, ela confere uma proteção em torno de 6 a 10 meses. Isso variando de pessoa para pessoa, idade para idade, né? Competência imunológica para competência imunológica. Ou seja, né, varia de 6 a 10 meses. Mas essa variante Ômicron, ela desafia a infecção anterior. Então, pessoas que já tiveram no último mês, né, a doença, por que no último mês? Porque é o mês onde entrou a Ômicron. Antes era a Delta. Nós podemos colocar e projetar uma proteção até aproximadamente abril, maio, né? Depois a imunidade volta a cair. O interessante é que, se você toma a vacina e toma as 3 doses ou 2 doses e teve a doença, isso potencializa absurdamente o seu nível de proteção. Então, tem uma tabelinha que eu vou te mandar e depois você compartilha com o pessoal legal. Também no Mundo Livro, exatamente sobre qual o nível de proteção que nós conseguimos com cada... Aliás, eu já te mandei isso também. Com cada vacina, né, com o tipo de vacina e com a doença associada à vacina. Quantos % você evita da Delta, da Ômicron, até 6 meses e depois de 6 meses. Essa tabelinha é bacana, ela é preciosa
Vamos para as postar no pessoas terem mundo. uma noção. Vou te A mandar Lena, daqui a pouquinho. Lena pergunta: faço tratamento de imunoterapia. Quais as consequências caso eu pegue a Covid? Se você tiver vacinada com as 3 doses, né, o risco de desenvolvimento de formas graves, ele é maior pelo fato de você fazer um tratamento que altere a sua resposta imunológica. Mas ainda assim, você está protegida, né, contra as formas graves da doença em mais de 80% das vezes. Então, a sua chance de ter uma boa evolução é acima de 80%. Genin Guerra, lá de Itabira, que por sinal está com uma exposição linda lá no Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. É o propaganda, é o merchan, Genin. Pergunta boa: que fim levou a Delta? A Delta, ela está sendo massacrada pela Ômicron, né? O vírus, ele tem esse objetivo, infectar o maior número de pessoas possível. A Delta, ela é menos efetiva, e olha que ela tem um nível de transmissão igual catapora, né? E tem aquele ditado, pega mais do que catapora, né? E essa a Ômicron pega muito mais do que uma catapora, mais do que o Muito sarampo, quanto, né? Carlos? Só comparando em números. 2 a 3 vezes mais do que a Delta. Porque ela tem inúmeras mutações, você se lembra muito bem daquela comparação que eu faço do vírus com a chave que você usa para abrir uma porta, né? Você vai no chaveiro, volta com a chave e fica lá pelejando para abrir a fechadura, né? Aí você volta lá no chaveiro e fala, ó, lima esse negócio direito, ele lima um pouquinho. Então, a Delta já tem a chave já entra fácil no nosso sistema, nos nossos receptores. A Ômicron é a chave quase perfeita. Ela tem mais de 50 mutações e mais de 32 mutações naquela proteína spike, naquele espinhozinho dela. E aquele espinho ele foi sendo aperfeiçoado pelo vírus no seu processo de circulação pela humanidade, a ponto de conferir a Ômicron essa capacidade, essa infectividade. Então, é o chaveiro natural quase perfeito, é o esmero, né, técnico do chaveiro. Minha filha, esse negócio de chaveiro, depois eu te falar uma piada que não é boa. Bem, a Mônica faz uma boa pergunta sobre exatamente o que o senhor está falando. Hoje tem sido qual, né? Hoje, qual tem sido o tempo de contágio e transmissão da Ômicron? Li que 2 dias antes dos sintomas, as pessoas nem sabem que estão transmitindo e transmitem, ou 3 dias após o sintoma é o tempo de transmitir para outra. Esse aqui é o grande problema, né, do vírus. Tanto o vírus da gripe, quanto da influenza, quanto a Ômicron transmitem antes de apresentar o primeiro sintoma. Em torno de 24, 48 horas para 24 horas para a influenza e 48 horas para a Ômicron, ou para o Covid de uma forma geral. E a maior transmissibilidade ocorre entre o 3º e o 6º dia. Até o 7º dia, 18% das pessoas ainda têm vírus que cresce em meio de cultura, né? Depois do 10º dia, dificilmente se encontra. Saiu um trabalho japonês esses dias, que eu te mandei também, mostrando com a tabelinha. Depois do 10º dia, eles não conseguem cultivar mais vírus. O exame fica até positivo. Exatamente a situação que você me pediu antes. Vamos pedir um exame da Manu? Não vamos pedir exame da Manu, não. Ela já tem certeza, no 7º dia, fazer PCR, um exame chato, né? Para quê? Nós vamos saber que, se você olhar nessa tabela, você vai ver que 100% das pessoas que fazem um PCR no 7º dia, você vai vir um PCR positivo. Não quer dizer que tenha vírus viável, né? Viável em quantidade suficiente para infectar as pessoas.
Então, o PCR pode ficar positivo durante 30, 60 dias e isso não significar transmissibilidade. Simplesmente partícula viral inativa que faz o teste ficar positivo, mas não há transmissão do vírus. Então, não precisa ficar fazendo teste depois do Tá vendo, sétimo Manu? dia. Ouviu, né, Manu? Agora a Manu faz uma pergunta aí, muito Te legal. livrei, Olha, Manu, te livrei de um exame chato. ó, ela pergunta aqui, se você pegar a Covid e não tiver mais infectado, é a pergunta dela, você pode tomar a vacina quanto tempo depois? Eu acho que é isso que ela tem que estar perguntando. Tem que Muito esperar. bom. Geralmente, 4 Manu tem semanas 11 anos, viu, depois, gente? Só para registrar aí que é uma pergunta de 11 anos. 4 semanas depois é o que geralmente é recomendado, né? Mas diante de uma epidemia dessa, se vacine 2, 3, da oportunidade que você tiver, vacine-se, né? Ó, A questão é que não Carlinha, precisa vacinar tão cedo assim quem teve a doença, porque nós pois sabemos que é, tem um nível de já proteção teve, né? de 4 a 6 meses. Só que a 6 meses vacina está garantido. potencializa a proteção, né? A vacina potencializa a proteção. Pode dar efeito colateral? Igualzinho Novalgina, né? É. Todo remédio pode dar efeito colateral. Nós já sabemos que os efeitos colaterais são brandos, grande maioria dor no local de aplicação, e a fantasia que as pessoas fazem de que o RNA vai incorporar, né, loucura total, Tem gente que fala desconhecimento que rouba a total. alma. O Quando falou que RNA rouba a alma, eu falei, tá bom, a conversa tá boa. O RNA rouba a alma. RNA viral, né? Aquela sequenciazinha não entra dentro do núcleo da célula, ele participa que não entende nada de produção proteica, né? Ele vai gerar, ele entra dentro da célula, produz uma proteína e fica inativado, porque ele não serve absolutamente para nada para a célula, a não ser para produzir 1 ou 2 ciclos, no máximo, de proteína spike. Depois, aquela proteína que é eliminada da célula, porque ela não serve para a célula, né? E é ela que vai ser reconhecida pelo nosso sistema imunológico, que vai produzir, né, anticorpos contra a proteína do vírus. Então, é uma das coisas mais espetaculares do ponto de vista científico que nós vimos nos últimos 20 anos, que nós temos 20 anos de pesquisa para trás para chegar nisso aqui, né? Nesses últimos 20 anos foi exatamente a descoberta dessa metodologia de produção de vacina. Isso é revolucionário, absolutamente espetacular, né? E vírus e proteína RNA não participa de nada da nossa célula, principalmente porque ela não serve para nós, a não ser que você Pastor, saia nascendo espinho para tudo quanto é canto. Pastor Malafaia Brincadeira, discorda. óbvio. Isso é Pastor coisa de Malafaia discorda. fantasia, né, da cabeça dos outros, né? Ó, a Érica Morizono, querida Érica Morizono, amiga lá de São Paulo, pede para a gente compartilhar o teste do adoçante no Mão do Livro. Beleza, vou fazer isso. Carlinha Rico manda a pergunta que o senhor vai falar agora bem. Esse carnaval do Rio e São Paulo, hein? Eu acho que é totalmente inapropriado, né? O momento não é de carnaval. Como nós projetamos, né, para mais pelo menos 6 semanas, né, isso chega no período do carnaval. Então, num período que nós vamos estar com a circulação viral tendendo a cair, se aglomera todo mundo outra vez, aí não há, não há, não há epidemia que pare, né, com aglomerações. Então, eu vi o governo de São Paulo sugerindo um fechamento de atividades não essenciais que geram aglomeração, que está perfeito. Nós achamos a mesma coisa. Grandes aglomerações não são bem-vindas nesse momento, em hipótese alguma. Os nossos hospitais já estão voltando a ficar cheios, né, porque com essa subida vertical do número de casos, né, as pessoas vão parar na porta do hospital. Tem influenza também. Elas vão para o hospital,
A doença dissemina muito rápido, então nós passamos a ter novamente uma demanda muito grande por internações. No momento em que os profissionais de saúde estão ficando também doentes. Então nós estamos já com perda de 20%, 25% da força de trabalho nos hospitais. Então, demanda em alta e funcionários em baixa. Doutor Carlos, reinfecção. A pessoa pegou o Ômicron agora, como é que pode pegar de novo? Se não pega, quanto tempo demora? Se não tem tempo? A Ômicron, como nós dissemos, a cada 4 meses, 5 meses, nós temos uma variante nova circulando. Uma variante protege contra a outra? Protege. Nós vimos isso acontecer com a Gama o ano passado. A Delta não teve muito espaço, porque nós vacinamos muito, a vacinação aumentou demais e a circulação da Gama foi gigantesca o ano passado. Né? Muito mais gente se infectou do que fez diagnóstico. Então, com isso, houve uma barreira, nós chamamos de uma barreira imunológica à circulação da Delta. Mas isso já não segurou para a Ômicron. Então, a Ômicron dificilmente a pessoa vai ter novamente, porque ela desenvolve anticorpos e desenvolve imunidade celular. Isso potencializa com as vacinas. Então, a Ômicron dificilmente tem. Eu não seria capaz de dizer para a próxima variante. Nós, se tem uma certeza que nós podemos ter, é que uma nova variante aparecerá, né, num período semelhante ao que a Ômicron surgiu. 6 meses estourando. Maravilha, doutor Carlos. Já estamos aí em 30 minutos de conversa. Novamente, muitíssimo obrigado por essa gentileza que o senhor faz. E agora nós combinamos, gente, de fazer terça e quinta, 14 horas. 13h45, né, doutor Carlos? 13h45. 13h45. Para a gente poder, doutor Carlos, ter tempo de sair para as atribuições dele. Muito obrigado, aqui, prazer. Terceira dose. Terceira foto. Eu vi sua foto terceira lá. Dose, um abraço. Viva o SUS. Muito bom. É isso aí. Muito obrigado. Viva o SUS mesmo. Muito obrigado, senhor, doutor Carlos, por essa gentileza. Prazer, que o senhor Afonso. faz. Um abraço para todo mundo que está aí com a gente. Tchau, Manu. Vai deitar, Manu. Vai para casa.